e todas as rádios e jornais de nossa cidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Dr. Francisco Olímpio Jorge Nabem, Dr. José Francisco Abrão Miziara, Dr. Caio Monteiro de Barros, Dr. Leandro Anastácio, André Luiz Rezeque, Dr. Guilherme, Dr. Otávio Garcia, Paulo Correia, Juninho Leite e Aparecido Cipriano presente. Havendo número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esperas forte o quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil espumas e tua pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Nesse esplêndido, ao sol do mar e a luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus em sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil estudas e o pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração,
Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarastora, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas nos agarram, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Edital 692, Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos, no desempenho de suas atribuições, faz saber que, em cumprimento ao requerimento número 667 de 2012, aprovado pelo plenário em sessão ordinária, realizado no dia 14 de maio de 2012, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 13 de junho de 2012, às 19h30, na sede da Câmara Municipal, objetivando discutir com os segmentos interessados sobre segurança pública e reengenharia da Polícia Civil, na próxima quarta-feira, dia 13, às 19h30. Registre-se e cumpre-se afixando em local público de costume e distribuindo cópias aos interessados para a ciência. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, no dia 29 de maio de 2012. Segue assinado pelo presidente da Casa, Juninho Leite, e pelo primeiro secretário, Aparecido Cipriano. É o que há, senhor. Algum vereador vai pedir a supressão do grande expediente? Vamos ter o grande expediente. Vossa Excelência pode fazer no microfone. Senhor presidente, devido à complexidade do assunto, nessa sessão marcada em horário especial, diferente de costume, eu peço a supressão do grande expediente. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por maioria. Contra o voto... Não, peraí, senhores vereadores. Guilherme está suspendendo? André?
Dr. Kiko, Oripim. Então foi por maioria. Só para a questão de... Foi por maioria contra os votos do Dr. Francisco, do Dr. Caio, Cipriano. É isso? Deu, Flávio? Deu? Tá bom. Senhores, só para esclarecer a todos os vereadores também e ao público aqui presente, que essa sessão está sendo gravada na data de hoje, mas ela, como a gente tem a grade na TV Barretos, ela será transmitida normalmente, o reprise na segunda-feira pela TV Barretos. Tá bem? Vamos dar início, então, ao projeto em primeira discussão, projeto de lei número 69, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2013 e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer com apresentação de emenda. Todos receberam cópias. O vereador Leandro Anastácio solicita a dispensa da leitura do parecer e da emenda, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do Dr. Francisco. A dispensa da leitura das emendas e do parecer. Certo? Só com o voto contrário do Dr. Francisco. Está em discussão as emendas e o projeto. Pode? Cedido. Bom, senhor presidente, isso aqui é a peça orçamentária necessária todo ano, que deve ser aprovada na primeira semestre, né, que estabelece as diretrizes para a lei orçamentária do município 2013. Lembrando que nós, da Comissão de Finanças, sempre todo ano, abrimos um espaço para que todos os vereadores apresentem emendas. Foi o que aconteceu. E essa é uma diretriz orçamentária, apenas a diretriz orçamentária para a lei orçamentária anual, que virá no segundo semestre. Normalmente, em setembro, a gente volta à lei orçamentária anual. Então, são as diretrizes para o ano de 2013, o último ano do plano plurianual, que logo em seguida vem o projeto do plano plurianual, que são as mudanças que foram efetivadas nessa lei de diretrizes orçamentárias para 2013. Tem que também haver uma mudança no plano plurianual, para que possa estar dentro da legislação. Alguém gostaria de discutir as emendas? Não? Então está em votação. Primeiramente as emendas. É uma emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto já com a emenda acoplada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A matéria... Pode pedir? No mesmo dia? Pode? O vereador... Faça no microfone, então, Cipriano. Senhor presidente, eu solicito segunda discussão e votação na sessão de hoje. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto já com a emenda acoplada. É da LDO. Os favoráveis permaneçam com... Está em discussão, não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Guilherme de Ávila solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora nós vamos discutir... Pois não, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes de honra com presença, funcionários da casa, da imprensa. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro que esse projeto de lei das diretrizes orçamentárias, nós nos preocupamos, como todos os senhores vereadores se preocuparam e todos fizeram as emendas. E eu quero deixar bem claro que, com relação a esse vereador, nós fizemos as emendas no sentido de prover subvenção para a Associação Promoção da Família Amor Exigente no valor de 20 mil, a subvenção da Casa Assistencial Espírita Nosso Lar no valor de 50 mil, que faz um trabalho espetacular.
da construção da sede da APAB, que se pretende futuramente, que é a Associação dos Pais e Amigos do Esporte de Barretos, no valor de 25, e uma subvenção para a creche Lar da Criança, que é Legionário de Ismael, que realmente faz um trabalho na nossa sociedade, não só com os infantes, a pessoas que necessitam de tudo aquilo que a vida às vezes tira. E eu entendo que essas subvenções são merecedoras a todas as entidades, mas o vereador pode fazer parte somente de algumas, e eu me vi na obrigação dessas emendas serem feitas para terem condições de proporcionar a essas entidades pelo menos um pouco da verba para suprir as necessidades daquilo que é inerente a cada uma. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Projeto de lei número 70/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 1, 2, 3 e 4 da lei número 4.206, de 13 de julho de 2009, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, a alteração plurianual, é o PPA. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa do leitor do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador... Normalmente solicita a segunda discussão e votação na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Otávio solicita apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão em primeiro turno. Proposta Lei Orgânica número 2/2012, de autoria do vereador Videlson Paixão Leite Júnior e outros, que altera a redação do artigo 15 da Lei Orgânica do município de Barretos, da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. As comissões permanentes exararão parecer para tramitação. O vereador Cipriano, o membro da Comissão de Justiça e Redação, Leandro Anastácio, exarou parecer em separado pela inconstitucionalidade da matéria, ilegalidade da matéria. Quer que ler? São 10 páginas. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer do vereador Leandro Anastácio. Parecer, processo número 1878/2002. Projeto de lei, emenda à Lei Orgânica número 02 de 2002. Parecer 449/2012. Leandro Anastácio, advogado. Pretende os autores do presente projeto a alteração da Lei Orgânica do município de Barretos, em específico o artigo 15, determinando que o número de vereadores do município passe a ser de 13 a partir da legislatura de 2013 a 2016. Eis o relatório. Preambularmente, esse subscritor esclarece que no dia 4 de junho de 2012, em ofício encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Barretos, informou-lhe de inúmeras irregularidades de tramitação do projeto, bem como requereu providências para sanar tais vícios. Entretanto, o presidente quedou-se inerte. 1. Do prazo para manifestação. Sem delongas, quanto ao também pedido de urgência protocolado apenas no dia 13 de maio passado, o que, em nosso entendimento, é incabível neste projeto, gerando ilegalidade dos atos. O prazo dessa comissão iniciou apenas no dia 1/6, nos termos do parágrafo 6º do artigo 59 do Regimento Interno, conforme certidão assinada pela diretoria parlamentar. Sendo assim, tendo esse subscritor recebido os autos somente no dia 1º/6, o prazo final para a reapresentação de parecer é 5/6, terça-feira, respeitando o pedido de urgência, requerido após o protocolo do projeto original. Esta é a primeira irregularidade dos autos. Da recente matéria já discutida e rejeitada pelo plenário. O presente projeto, como é alinhavado,
tem como objeto a alteração da lei orgânica do município de Barretos, no seu artigo 15, disciplinando o número de vereadores para a legislatura 2013-2016. É seguro que a essência do projeto é alterar o número de vagas para o cargo de vereador da Câmara Municipal de Barretos, sendo que a quantidade de edis trata-se de uma consequência oriunda da vontade principal, qual seja a alteração do artigo 15 da lei orgânica. Ora, se o principal fundamento do projeto é alterar o número, é certo diminuir 11, 12, 13, 14, 15 ou 16 vagas, deve-se considerado como acessório dessa vontade. Assim, temos por certo que essa vontade, repita-se, alterar o artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Barretos, já foi amplamente discutida no projeto de lei número 1 de 2012, cujo assunto espelhado naqueles autos é idêntico a esse, qual seja, alteração da redação do artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Barretos e da outras providências. Naquele projeto, o plenário da Casa decidiu por bem rejeitar o proposto, para que discutir igual vontade. Portanto, a matéria não poderá ser novamente reapresentada na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano que tramitou o projeto, nos termos do artigo 147 do Regimento Interno. Desta feita, este é o segundo ato legal do projeto. 3. Da inobservância da presidência ao legislativo aos termos do artigo 143, inciso 6º do Regimento Interno. A terceira irregularidade apontada neste projeto é com relação à inobservância por parte do presidente do Legislativo, Videlson Paixão Leite Júnior, e também autor, quanto ao imediato recebimento da proposta de emenda da Lei Orgânica do Município. Dispõe o inciso 6º do artigo 143 do Regimento. O presidente deixará de receber qualquer preposição que tenha sido rejeitada e novamente apresentada antes do prazo regimental exposto no artigo 147 deste regimento. O aludido artigo 147 determina que a matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Casa, artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Barretos. O presente projeto, quando do imediato recebimento do presidente da Câmara, possui como autores apenas 4 vereadores: Videlson Leite Júnior, José Francisco Abrão Miziara, André Luiz Rezec e Guilherme de Ávila. Assim, padeceu de vício de imediato no recebimento. É certo que observar essa regra pelo presidente legislativo seria uma afronta à sua própria vontade, já que é autor do projeto, mas, para afastarmos qualquer má interpretação, forçamos a acreditar que seu ato é engajado pelo desconhecimento regimental e não por descumprimento de normas legislativas. Posteriormente ao recebimento da proposta de emenda, os vereadores Aparecido Donizete Alves Cipriano, Olímpio Jorge Nabem e Paulo Henrique Correia também passaram a atuar como autores, lançando suas respectivas assinaturas no projeto. Esta atitude, em nosso entender, não afasta a ilegalidade no recebimento, já que exigia o artigo 147 do Regimento Interno e do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Barretos, exigem que haja assinatura mínima de maioria absoluta quanto à representação e recebimento do projeto já discutido na mesma sessão ordinária. Portanto, resta apontado o ato legal do projeto, seja qual a ausência de assinatura mínima quando do recebimento de projeto pelo presidente do Legislativo. Quarto, do equívoco encaminhamento do projeto à Comissão de Justiça e Redação, parecer folhas 4. Senhor presidente, determina o inciso 3º do artigo 59 do Regimento Interno da Casa. Compete ao presidente das comissões receber matéria destinada à comissão e responsabilizar pelo seu encaminhamento e guarda. Denota-se rigorosamente do referido inciso ser de competência exclusiva do presidente das comissões o recebimento de qualquer matéria destinada à sua comissão, bem como de sua responsabilidade e encaminhamento ao relator e membro. O artigo 78, parágrafo 3º do Regimento Interno, ressalva essa prerrogativa, quando houver impossibilidade de entrega ao presidente da comissão, situando que os autos poderão ser encaminhados ao relator,
Entretanto, esta exceção não se explica neste projeto pelo simples fato do prazo da comissão, que na época da apresentação do parecer folhas 4 era de 15 dias, o que por si só descaracteriza a celeridade aplicada com o envio aos demais membros da comissão e não ao presidente. Situação efetivada no mesmo dia do recebimento do projeto. Da leitura do artigo 78 do Regimento Interno, extrai-se que o presidente da Câmara incumbe-se o dever, após receber o protocolo e a atuação dos projetos, encaminhá-lo no primeiro dia útil subsequente às comissões que devam se manifestar a respeito do assunto. É certo que o presidente dessa comissão estava em viagem oficial no dia 29 de maio passado, à cidade de São Paulo. Mas tão seguro é que o processo em análise também fora protocolado no próprio dia de 29, sendo assim, poderia ser encaminhado à Comissão de Justiça e Redação até dia 30 de maio. Oportunidade que esse subscritor estaria recebendo os autos para tramitação, sem qualquer prejuízo ao bom andamento. Ainda que considerássemos o recebimento dos autos pelo relator como correto, tão certo seria o direito desse presidente de manifestar nos autos, antes da remessa à comissão subsequente de finanças. Principalmente pelo fato, repita-se, que naquela oportunidade lhe era assegurado 15 dias para exarar parecer, pois não havia pedido de urgência. O pedido de urgência foi apresentado nos autos somente após a apresentação dos pareceres. Há de ressaltar que não consta no regimento interno que matéria disciplinando lei, emenda à lei orgânica, tenha sua tramitação pelo rito de urgência. Apenas no dia 1 do mês corrente, os autos foram encaminhados e recebidos por esse subscritor, conforme consta do certidão expedida pela diretoria parlamentar da Casa. Diante desse fato, é certo que os pareceres de folhas 4 e 5 estão fadados de vício, sendo imprestáveis na análise legal, tornando-se como quarto ato ilegal. 5. Do impedimento dos vereadores autores, irregularidades nos pareceres folhas 4 e 5. Por outro lado, caso o entendimento seja contrário ao apontado no item 3, temos que todos os signatários da folha 3 são autores. Sendo assim, há impedimento legal do autor do projeto, Videlson Leite Júnior, José Francisco Abrão Miziara, André Rezec, Guilherme de Ávila, Aparecido Cipriano, Olímpio Nabem, Paulo Correia, de exarar pareceres em comissões. O artigo 72 do Regimento Interno não deixa dúvida quanto à proibição de membro da comissão opinar em proposta ou projeto de sua autoria, apresentação ou responsabilidade, devendo ser substituído previamente pelo presidente da Câmara. Novamente, o presidente do Legislativo ouvidou-se dessa regra, permitindo que os impedidos vereadores André Rezec e Guilherme de Ávila manifestassem como membros da Comissão de Justiça e Redação. De igual forma, efetivou-se na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, composta pelos também impedidos vereadores Aparecido Cipriano, Olímpio Nabem e Paulo Correia, pois esses edis são autores da proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Barretos. Com relação ao parecer da Comissão de Contas e Finanças, é gritante a ilegalidade dos atos. Primeiro, pelo fato do impedimento apontado. Segundo, que o presidente do Legislativo, novamente, em total afronta aos termos regimentais, não obedeceu o prazo legal da presidente da Comissão de Finanças, que sequer havido recebido os autos. Conforme certidão exarada pela diretoria parlamentar, ele determinou em menos de 24 horas a remessa às duas comissões. Mas veja, senhor presidente, esse vício é seguramente sanável de acordo com a regra do próprio regimento interno. Vejamos. Dispõe o artigo 58 do regimento interno. Na ausência ou impedimento do relator, a função será exercida respectivamente pelo presidente e pelo terceiro membro da comissão. Sendo assim, estando impedido de opinar o relator da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Guilherme de Ávila, compete a esse subscritor a apresentação do parecer, o que está sendo efetivado nesta oportunidade. Quanto ao também membro dessa Comissão de Justiça e Redação e demais integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, compete a Vossa Excelência de imediato a substituição dos membros,
por força de impedimento apontado no artigo 72 do Regimento Interno, o que se requer. A substituição destes vereadores deverá ser efetivada por um membro por nomeação ad hoc. Para tanto, sugiro a nomeação dos vereadores Otávio Alves Garcias, Caio Monteiro de Barros, de Barretos, Vossa Excelência colocou Caio Monteiro de Barretos. Eu também sou de Barretos. E Francisco da Silva. Edis, também de Barretos. Edis livres de impedimento para exarar seus pareceres em prazo renovado. 6. Conclusão. Após análise do auto, sem opinar quanto ao mérito do projeto, o presidente da Comissão de Justiça e Redação é pela ilegalidade do presente projeto de lei, que altera a redação do artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Barretos pelos seguintes motivos. 1. O projeto já foi discutido em sessão legislativa, afrontando regras do artigo 143 do Regimento Interno. 2. Não houve observância oportuna da regra do artigo 147 do Regimento Interno e 63 da Lei Orgânica do Município de Barretos. 3. Houve afronta à regra do artigo 59 do Regimento Interno ao ser encaminhado o projeto ao relator sem justo motivo, quando o mesmo deveria ser recebido pelo presidente da comissão. 4. Houve afronta à regra do artigo 72 do Regimento Interno ao aceitar parecer dos vereadores autores do projeto, que estão impedidos de opinar nos autos. 5. Houve afronta à normal tramitação dos autos ao desrespeitar os prazos das comissões, inclusive recebendo parecer da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento antes do término da Comissão de Justiça e Redação. 6. O regimento interno não permite que qualquer projeto de lei para alterar a Lei Orgânica do Município de Barretos tramite em caráter de urgência. 7. Não houve nomeação de membros ad hoc nas devidas comissões, mesmo diante do gritante impedimento. Sendo assim, reitero nosso posicionamento quanto à ilegalidade do projeto por todos esses motivos e requeiro as devidas providências regimentais. Barretos, 5 dias de junho de 2012, segue assinado por Leandro Aparecido da Silva Anastácio, vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação. É o que há, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Agora está justificado, porque Vossa Excelência demorou 5 dias para emitir um parecer, né? Tem um parecer bastante extenso, né? Mas brincadeiras à parte, o que mostra no parecer de Vossa Excelência é sua opinião. Cabe depois Vossa Excelência se achar que deve de entrar contra a mesa, contra o presidente, fique à vontade, mas nos artigos que Vossa Excelência se utilizou, não tem fundamento. A proposta pode sim ser apresentada pelos membros e subscritas por eles e assinadas por eles, mesmo fazendo parte das comissões. Isso não tem impedimento do vereador ser autor do projeto e dar parecer pela comissão. No caso da Comissão de Justiça, subscritor. No caso da Comissão de Justiça, mesmo o vereador Guilherme de Ávila e o vereador André Rezec, também autores do projeto, eles poderiam, subscritor, poderia normalmente exarar parecer. Em relação à Comissão de Finanças, quem poderia estar reclamando de estar recebendo o projeto antes da última apresentação de parecer era a própria Comissão de Finanças, que a mesma não reclamou e já emitiu o parecer sem nenhum problema. Os vereadores membros da Comissão de Finanças é o vereador Neide, me ajuda? Cipriano, Euripinho e Paulo Correia, eles que poderiam estar reclamando de ter recebido o projeto antes, mas o mesmo não fizeram, mesmo porque assinaram, sem problema algum. E no que toca o projeto ter sido apresentado nessa legislatura, isso é infundamental, porque a proposta que foi apresentada era de 11, qualquer proposta diferente desse número é um novo projeto. Mesmo se quiser fazer de 10, de 11, de 12, de 13, 14, 15, 16 ou 17, poderia ter sido feito. Mas fica aqui registrado o parecer exarado por Vossa Excelência. Muito obrigado por ter
emitido o parecer. Está em discussão, gostaria de pedir ao vereador Guilherme Henrique de Ávila que ocupe da presidência para que eu possa ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, quero cumprimentar o Marcão, que está aqui presente, ao Anderson Roberto Jesus, Carlão do basquete, Nestor Leonel, enfim, a galeria hoje está repleta. Aos vereadores Capetinha, também o Carlão, né, vereador, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, qual novamente gostaria de cumprimentar a TV Barretos e a IPTV, que estão aqui cobrindo essa sessão tão importante no dia de hoje. Senhores vereadores, no dia 7 de maio, e hoje eu fico muito tranquilo em estar aqui ocupando essa tribuna, porque hoje nós temos os 11 vereadores titulares aqui presentes para discutir o projeto. Muito tranquilo. Porque se amanhã ou depois der algum tipo de problema, a gente está tranquilo que a gente tentou fazer o melhor. Vou falar aqui como presidente, com a mínima imparcialidade possível. Terminada a última sessão, sim, a máxima imparcialidade possível. Terminada a última sessão, eu fiquei, quando foi rejeitada a proposta de 11, eu gostaria que vossas excelências prestassem bem atenção nisso, Anderson, que é sério. Terminada a última sessão, quando foi rejeitado a proposta de 11 vereadores, um munícipe, advogado, me procurou dizendo o seguinte: assim que passar a eleição, dependendo do resultado da eleição, vamos se entrar com ação popular e vai reduzir para 11 o número de vereadores novamente em Barretos. Isso foi a maior discrepância que aconteceu na última eleição. Você começar as eleições com 17 e depois afastar 6 vereadores. Está aqui o Dr. Caio, está aqui o Capetinha, está aqui meu amigo Carlão do basquete, Capitão Carlos, Dr. Munir Dair e Miltinho do sindicato. Eu não sei se o Miltinho está aqui, eu não vi ele. Não está, né? Isso foi a maior discrepância que podia ter existido. Por quê? Barretos, infelizmente, foi omisso. A Câmara Municipal, em 2004, quando a resolução do TSE mandou que se diminuísse de 17 para 11, se foi feita a eleição com 11 em 2004, e nós não alteramos a nossa lei orgânica municipal. Nós ficamos com a nossa lei orgânica municipal mantida com 11 vereadores. Chegou 2008, o então vereador sindicalista Luiz Carlos Anastácio, Paçoca, fez uma consulta para a doutora Mônica. A doutora Mônica, juízo. Foi o PDT que fez uma consulta para a doutora Mônica. E ela disse que a lei orgânica, por não ter sido alterada, constava que Barretos deveria ter 17 vereadores. Por não ter sido reduzido, deveria ter 17 vereadores. E se fez a eleição para 17 vereadores, e todos sabem no que deu. E todos sabem no que deu. Entraram com uma ação popular e reduziu, afastando 6 vereadores que ganharam legitimamente na urna, porque quando se fez a eleição falava-se 17. Falava-se 17. Eu não vou discutir aqui hoje a questão de 13, 17, eu defendo 13 por quê? Em conversa, nessa última sessão, eu, Dr. Kiko Miziara e o Euripinho, e o Kiko falou, olha, vamos fazer um projeto então para resolver essa situação. Nós temos 4 comissões permanentes. Cada comissão é composta por 3 vereadores. O presidente não pode fazer parte de nenhuma comissão, o presidente está fora. Você precisa de 12 vereadores para você compor todas as comissões, para não ter que um vereador participar de 2 comissões como é hoje.
No caso, o vereador, se eu não me engano, Cipriano faz parte de 2 comissões, e se eu não me engano tem um outro vereador, e o Paulo Correia faz parte também de 2 comissões. Um vereador não tem que fazer parte de 2 comissões, tem que emitir 2 pareceres, 2 votos, né? A gente achou bem esse número 12, que seria 12 vereadores, mais o presidente, 13, número coerente, um número que, se analisar, Araraquara ficou com 13 vereadores, se eu não me engano, São Carlos, 13, Ribeirão Preto reduziu ontem para 22, Rio Preto ficou com 19, enfim, cidades bem maiores que Barretos, com números menores de vereador. Além disso, não bastasse, tivemos um clamor popular, mais de 5.000 assinaturas colhidas em uma semana pela Defesa da Cidadania, e também muitas manifestações de várias entidades pedindo para reduzir o número de vereadores e assessores. E quando reduz o número de vereadores, reduz também o número de assessores, despesas com viagem, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar também somente nesse mérito. Esse é muito importante e fundamental. Mas o que mais me preocupa, senhores vereadores, é esta questão. Em 2008, fez-se a eleição para 17. Está aqui o Dr. Caio, que não me deixa mentir. O que aconteceu, Dr. Caio? 6 vereadores foram afastados. E naquela decisão, veio-se a determinação para que se alterasse a lei orgânica municipal e estabelecesse 11. E isso não foi feito. Agora, nós estamos aproveitando novamente dessa lei de 88, porque em 2009 foi aprovada uma lei, uma proposta de lei parlamentar no Congresso, dizendo que os municípios até 120 mil habitantes podem ter até 17 vereadores. Tivemos uma grande coincidência, porque se nessa lei dissesse que os municípios até 120 mil habitantes pudessem ter até 15, nós teríamos que, mesmo estando errado, já teríamos que estar alterando essa lei. Tivemos uma coincidência numa lei federal com uma lei municipal. Mas só que na lei de 2009, ela não retroage. Essa lei não é retroativa. Essa lei fala que os municípios devem fazer suas leis específicas até o prazo das convenções, até o término do prazo das convenções, estabelecendo que seja 11, que seja 13, que seja 15, que seja 17. Mas nós somos obrigados a estabelecer o número de vereadores para a próxima legislatura. Meu questionamento que eu fiz com o nosso jurídico e fui conversar também com o juiz, dizendo que o artigo 15 da LOMB tinha, na sua redação primitiva, seja desde a sua promulgação, dia 5/4/1990, o número de vereadores da Câmara Municipal será proporcional à população do município, que será estabelecida através de decreto legislativo, observados os limites específicos da Constituição da República. E quando se fala em Constituição da República, essa lei foi promulgada em 2009, que fala que Barretos pode ter até pode ter até 17 vereadores. Atualmente, o artigo 15, de observância à lei da LOMB, ele, no seu artigo 24, de 24/9 de 2002, foi alterado em 2002, que passou de 15 para 17 em 2002. O número de vereadores da Câmara Municipal será de 17, no artigo 19, inciso 4º, a linha A da Constituição Federal, que passou a ter nova redação. Em 2004, o TSE editou a resolução 21.702, seguindo as diretrizes jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, STF-RE 197.918-SP. Relator Maurício Correia, de 31/3/2004, determinando que, para os municípios com faixa populacional de Barretos, até 120 mil habitantes, o número de vereadores proporcionalmente estabelecidos na Constituição Federal seria de 11, em 2004. Em 2009, houve a edição da emenda constitucional número 58/2009, que é o que eu estou discutindo aqui. E que no artigo 29, inciso 4º, a linha E, passa a ter a seguinte redação. Artigo 29. O município reger-se-á
por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que será promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, dos seguintes preceitos. Parágrafo 4º. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de municípios até 120 mil habitantes, 17 vereadores, até, de 80 a 120 mil, até 17. E aqui está no artigo 29. Nós não fizemos essa lei de 2009 para cá. Eu não me lembro de ter votado. O senhor votou, doutor Caio? O senhor não estava presente. O senhor votou, Uripim? O senhor votou, doutor Otávio? Alguém lembra dessa lei sendo votada aqui na Câmara Municipal? Não votou. Nós não temos essa lei fixando o número de vereadores. Então, a coisa mais triste é depois de passar a eleição e a gente se apegar novamente nessa lei que foi feita a consulta do PDT em 2008, que foi derrubado. A coisa mais triste é fazer com 17 vereadores depois e se afastar 6 vereadores. Isso eu acho errado. Eu acho, se a gente estabelecer que seja 13, que seja 15, seja 17, seja 11, seja 9, mas que se mantenha os que forem eleitos. Porque a hora que você começou a eleição, você já sabia quantos vereadores deveria ter a Câmara Municipal. Hoje, nós estamos com os 11 vereadores titulares aqui presentes. Com muito respeito ao Juliano que está aqui presente. Te respeito muito, Juliano. Mas eu acho que os 11 titulares têm que resolver. Por quê? Por quê? Os 11 titulares, por quê? Porque se amanhã ou depois der algum problema, nós sabemos das nossas responsabilidades. Se amanhã eu ficar em 15º, 17º, enfim, e entrar e a justiça mandar me tirar, eu vou ficar muito triste. Meus eleitores vão ficar muito tristes. Agora, se eu participar de uma eleição sabendo que é 10, que é 11, que é 9, que é 13, ganhar ou perder, mas eu sabia das regras. Eu sabia como que deveria ser feita a eleição. E é isso que reclamou todos os vereadores, no qual o presidente Paulo Correia foi muito feliz nos seus pronunciamentos, dizendo que quando começou a regra da eleição de 2008, falava-se em 17. Depois das regras feitas, entraram com uma ação popular, isso qualquer munícipe, qualquer um pode entrar. É direito líquido e certo, mandando diminuir para 11 vereadores novamente. Aí não vai ser 13 não, aí vai ser 11. E ainda vai afastar 6 vereadores. Aí dá toda aquela questão, vão lançar coligações de 17 com 34, alguns partidos não têm os 34, vão lançar 20, 22 e alguns partidos acabam sendo beneficiados. Porque se todos tivessem lançado para 11 na última eleição, o vereador Capetinha não estaria fora hoje. Não estaria fora hoje. O Carlão do Basquete não estaria fora hoje. A conjuntura é totalmente diferente de uma eleição de 11, 13 ou 17. Então, além do clamor popular que pede para que a gente reduza o número de vereadores, além de todas as manifestações que recebemos por parte de várias entidades solicitando, além de termos um projeto assinado por maioria quase qualificada desta casa, onde apenas o doutor Otávio não teve tempo de assiná-lo, mas todos os vereadores, mais 7 vereadores assinaram. Dr. Kiko, Euripinho, Paulo Correia, Guilherme, Cipriano e André Rezec. Um vereador, um projeto assinado por quase maioria qualificada desta casa. Eu já estou alertando, senhores vereadores, a grande questão, e dá tempo de fazer isso? Foi minha pergunta para o juiz eleitoral. Ele falou assim, eu não posso responder como foi feito da última eleição, porque eu estaria pré-julgando uma coisa que vai cair nas minhas mãos daqui uns dias. Mas eu posso mostrar para Vossa Excelência que nós temos acórdãos, resoluções que são públicas, que qualquer um pode tirar, e diz que tem que se fixar o número de vereadores, e está aqui. A fixação do número de vereadores, resolução 22.823. E acórdão, essa é de 2008, um acordo muito recente agora, de 2011, acórdão, e está aqui. A fixação do número de vereadores
para o próximo pleito é de competência de lei orgânica de cada município, devendo-se alterar para o prazo que cuida a resolução número 22556. E o prazo, qual que é o prazo para se fazer isso? O início do processo eleitoral, está aqui na resolução. Qual que é o início do... Está aqui, ou seja, o final de realizações das convenções partidárias. Dia 30 de junho é o prazo. O que o juiz nos falou? Se vocês quiserem evitar problemas futuros, tempo vocês têm, prazo vocês têm. Cabe a vocês decidir isso ou não. Pois não, nobre vereador. Obrigado pela parte, Juninho. Só que você me esclareça a seguinte situação. Embora eu entenda que nós já estejamos aqui disciplinando o número de vereadores ao discutir o projeto, e se for mantido, rejeitado o projeto, estaria mantendo 17, eu pergunto a Vossa Excelência, a Constituição Federal dispõe que Barretos pode ter até quantos vereadores? Até 17, com lei específica após 2009. Até 17, ótimo. A lei orgânica fala quanto hoje, atual? A lei orgânica de 90 fala em 17. Certo. Então, da mesma forma... agora eu faço só a seguinte pergunta. O projeto sendo rejeitado hoje, no entendimento de Vossa Excelência, nós não disciplinamos. Não. Mas quem vai falar que então é 11, se nenhum lugar fala que é 11? As duas decisões que nós temos, a de 2004, a resolução do TSE de 2004, que mandou reduzir, e a sentença que afastou os 6 vereadores aqui no município de Barretos, que mandou que a gente voltasse para 11 vereadores. Tá, então assim, juridicamente, eu quero dizer para Vossa Excelência que a resolução não tem mais eficácia pelo TSE. Essa resolução ela é obsoleta diante da emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso. Ela não tem eficácia mais, tanto que determina agora é a emenda, senão nós estaríamos discutindo a aplicação da resolução. A decisão que está em tramitação ainda, o processo está em subjúdice, ela não tem efeito futuro. Ela tem eficácia só ao pleito de 2008. Então eu volto a frisar e questionar a Vossa Excelência da onde foi tirado o número 11, caso o projeto seja rejeitado. Bom, muito obrigado pela parte, nobre vereador. E aqui hoje eu gostaria de discutir realmente em bom nível, em alto nível, para que a gente tenha ciência. E eu gostaria que a gente tivesse ciência do que a gente está fazendo. Só para terminar. Se a nossa lei orgânica municipal realmente estivesse valendo, essa proposta de lei federal ela é de 2009. Os 6 vereadores teriam voltado para esta casa. Se ela realmente estivesse valendo, os 6 vereadores teriam voltado para esta casa. Nós estamos, eu estou querendo mostrar para Vossas Excelências. Eu vou ficar muito tranquilo. Eu só quero deixar muito bem claro quero ser muito tranquilo. Se amanhã ou depois de outubro, passada a eleição, se caso a gente não estabelecer o número de vereadores, e eu não estou defendendo aqui que seja o que for, que se nós não estabelecermos, depois da eleição mandasse reduzir o número de vereadores para 11, que são as duas últimas decisões sentenciadas que nós temos nessa casa, e inclusive a de 2008 mandou que a gente refizesse a nossa lei orgânica municipal, e o qual também não foi feito. Nós estamos novamente aproveitando uma lei de 88, novamente. Eu só estou aqui falando a todos. Estamos atendendo o clamor da sociedade e estamos resolvendo uma questão que não foi resolvida até hoje. Cada dia que passa, nós estamos empurrando com a barriga. Pois não. Nobre vereador, nobre presidente, eu estou pedindo essa parte para dar uma explicação à população, porque afinal eu fui um dos 17 preterido desta casa. A consulta foi feita à juíza eleitoral do TRE local. O Tribunal Superior considerou que ela não é competente para legislar sobre a matéria do número de vereadores. Por isso, nós fomos afastados, porque nós seguimos uma resolução, uma decisão de quem não tinha competência para legislar, que era a juíza local do TRE. O TSE só legislou por 11
por incompetência da Câmara Federal, que não falou sobre a matéria em nenhum momento, e por não ter legislado sobre a matéria, o tribunal, àquela época, ele legislou que não é função do judiciário legislar, né? É julgar, legislar nós legislamos. Então o que ele fez? Ele legislou, ele ultrapassou o seu poder e deu uma determinação, uma resolução sobre 11 vereadores, que nós questionamos. Este foi o questionamento à juíza. Mais uma vez a juíza errou quando ela também ela julgou uma coisa que não era da competência dela. Então, senhor presidente, só terminando mais 10 minutos. Terminando o meu favoráveis permaneçam como estão, então, os contrários que se manifestam. Só um minuto, doutor Caio. Só um minuto. Pois não. Aprovado. Mais 10 minutos ao vereador Juninho Leite na tribuna. Então, senhor presidente, a essa época, nós só fomos retirados por causa deste motivo. Agora, a nossa lei, ela é muito clara e sempre o foi que nós somos 17 vereadores na lei orgânica. Ela é extremamente clara. E nós estamos aqui fazendo um processo para reduzir de 11 ou para reduzir de 13, legislando 2 vezes a mesma matéria, correndo um sério risco, isso sim, de legislar sobre a mesma matéria. Mas entendendo que é tão patente que nós somos 17, que para derrubar os 17, nós precisamos de 2/3 da casa para votar. Porque se fosse uma matéria que não fosse alterar a lei orgânica, e sim alguma coisa para mantê-la, nós não precisaríamos dessa votação expressiva de 2/3 da casa e mais, em 2 turnos respeitados 10 dias. Porque nós estamos alterando uma lei orgânica, sim, que está em vigor. E outra coisa, senhor presidente, nós 17, nós não fomos julgados. O Supremo Tribunal Federal, no seu marasmo, na sua lentidão de julgar, não nos julgou ainda. Existe uma liminar que nos afastou preventivamente. Ninguém cassou o diploma de nenhum vereador. Nós somos vereadores afastados preventivamente até o julgamento final, que a partir de janeiro, acabando a nossa vereança, não existe mais o interesse de se julgar causa que já está definida, pois na nossa LOMB são 17 e a Câmara dos Vereadores aprovou, e hoje é constitucional, que somos 17 vereadores. Agora, todo mundo que está assistindo queria saber de vossa presidência exatamente o tal motivo da economia de vereadores. E hoje muda-se o discurso para se falar que eu estou com medo que sejam 13 ou 11, porque não está isso escrito. Eu queria ter escutado qual é a economia real que iria ser feita. É só isso, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Muito obrigado, senhor vereador, pela parte. O que fica claro e evidente é o seguinte: seguindo o seu raciocínio, sua linha de raciocínio, senhor presidente, a solução desse imbróglio é muito rápida. É só o senhor retirar o processo que volta a ser 11. A gente está fazendo uma briga aqui desde o começo, sendo que o senhor já falou que vai voltar a ser 11. Então, nós não precisamos brigar mais nada. Retira o projeto e a gente vê aí na justiça como é que faz. É o raciocínio mais simples. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, em relação, primeiramente, à pergunta do doutor Caio, com 13 vereadores, nós temos uma economia de 3 milhões de reais. Nós temos a dispensa de 5 assessores, que não precisaremos nem de fazer mais a questão de assessores, que já fica certo. Nós temos também a questão da diminuição dos custos com viagens, com despesas diárias aqui da Câmara Municipal. Enfim, é uma economia de cerca de 3 milhões de reais. Além disso, nós temos a questão da funcionalidade. Quando você passa para 17 vereadores não vão fazer parte nem de comissões, porque não temos o número de comissões necessárias para que vereadores façam parte. E sim, para dar o número certo, cada vereador participando de uma comissão, número 13 seria o número ideal. Estaremos acompanhando
cidades com número de habitantes 2 vezes, 3 vezes maior que Barretos, que tem hoje 13 vereadores. Além disso, nós fizemos uma pesquisa à população, e a população é que realmente é a sabedora, é a que é a detentora do voto, é a pessoa que é quem realmente manda na gente, e nela diz que mais de 80% é contrária ao aumento do número de vereadores. Mais de 80%. Aí a gente vê, às vezes, a gente fica vendo aqui alguns candidatos a vereador, achando que por ser 17, essas 4 vagas que vão entrar mais, dona Lídia, vai facilitar a eleição. De repente, um partido, se imaginar que tem 40 partidos, mas você vê qual é esse partido, vai fazer uma vaga ou outra a mais. Eu acho que é muito pequeno perante uma cidade a gente ficar brigando, tendo essas picuinhas. Acho que a gente tem que pensar no município. A gente tem que pensar no município desenvolvendo, o município crescendo. Enquanto nós vemos outros municípios, ontem Ribeirão Preto reduziu para 22, lá tem 700 mil habitantes, dá um vereador para cada 30 mil habitantes, 35 mil habitantes. São Paulo, um vereador para cada 200 mil habitantes, lá tem 54 vereadores, tem 11 milhões de habitantes. Rio Preto, São Carlos, Araraquara, Campinas, se você pegar essa proporção, ela é imensamente maior que a de Barretos. E aquelas pessoas que vivem aqui em Barretos, problema é de outra cidade, se eles querem diminuir, diminui eles, vamos aumentar nós aqui, vamos aumentar nosso gasto, vamos aumentar nossos gastos aqui, deixa as outras cidades para lá, para que nós temos que acompanhar as outras cidades? Só que eu amo a minha cidade, eu acho que a gente tem que... Senhor presidente, eu não vou ficar... Nós sabemos do interesse da população sobre esse assunto, mas eu peço que a população não se manifeste. Tá? O que nós temos aqui o regimento interno diz que a população não pode se manifestar. O que nós temos aqui hoje na galeria, claramente, são candidatos a vereador que estão interessados no assunto, que a população mesmo vai estar nos assistindo segunda-feira pela Câmara Municipal. Aqui só temos candidatos a vereador interessados nas próximas eleições. Então, senhor presidente, não é essa pressão aqui de 10 candidatos a vereador que vai me fazer afastar meu posicionamento. Eu estou do lado da população, quase 90% da população é contra esse aumento. Cada cabeça seu guia, passei a parte constitucional, que pode dar problema, e passei a parte da economia. E pressão de 10, 15 candidatos a vereador que estão aqui, não vão me assustar não, de maneira alguma. Eu fico do lado da população, tá bom? Com a palavra, vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, pessoal de casa, presentes, imagina, se essa tese do 200 mil habitantes por um vereador em São Paulo, 35 mil por um vereador em Ribeirão Preto, não sei quantos vereadores para Barretos, Jaborandi não podia ter vereador. Tem uma coisa a ver com a outra. Jaborandi tem 6 mil habitantes, com 9 vereadores, vai dar um aí, em média, para cada 600, 700, 800 vereadores. Então é o seguinte, a primeira coisa que tem para fazer é acabar com os vereadores de Jaborandi, aí depois nós discutimos o resto. É o limite, né? É o limite. É um contrassenso. O que foi acabar de ser dito aqui, em tese diz o seguinte, não vamos mudar nada. Por que foi proposta a diminuição para 11? Por que está sendo proposta a diminuição para 13? Se já é 11, se não votar para 17, segundo a tese aqui, se não votar para 17, volta para 11. Então, por que foi expor tanta gente, perder tanto tempo a troco de já ter garantido 11 nas próximas eleições? Então, não estamos fazendo papel do que aqui? Tá certo? Então, é totalmente descabida essa tese. Ilógica. É um contrassenso. Todos os senhores sabem que eu sempre defendi 17 vereadores para a questão da representatividade. Isso desde o começo.
Entendo. Foi a pessoa que mais sentiu a saída dos 6, acredito eu, lógico, para mim, eu fui a pessoa que mais sentiu a saída dos 6 vereadores daqui de dentro. Todos que estão aqui sabem que eu sempre defendi os 17. Por quê? Porque com 17 pode aparecer novas lideranças, novas pessoas, novos pensamentos, novas formas de encarar e de votar um projeto e até de discutir o mérito desses projetos aqui, porque aqui ninguém é dono da verdade. Tá certo? E uma outra coisa importante que se fala aqui é que a população não gosta dessa discussão. Eu defendi na última sessão que a população gosta, sim. A população gosta de ver a gente discutindo. A população não gosta que a gente fique em salas escondido, decidindo coisas que dizem respeito a essa mesma população. A população quer saber por quê, quer saber opinião. A população quer saber tudo. E é um direito, até porque é a população que nos paga, é a população que nos elege, então nada mais justo que ela saiba. Quanto a essa questão do voto da população a favor de 11, se você discutir com a população, com toda a população, a profundidade desse projeto, é claro, a população vai usar a razão e vai votar 17, tá certo? A população é 11 ou 17, ela vota 11 porque ela imagina que realmente vai ter economia. E as pessoas esclarecidas sabem que não vai ter economia. As pessoas esclarecidas sabem, só para efeito da próxima legislatura, é previsto mais ou menos um orçamento para essa casa de 8.400.000. 22,1 disso, que significa alguma coisa em torno de 1.800.000, vai para os vereadores e para os assessores. 6.400.000, mais ou menos, que significa 77,9%, vai para a estrutura parlamentar. Tá certo? Eu entendo que uma discussão antes de número de vereadores aqui é quantos carros a Câmara tem, quanto a Câmara gasta de gasolina, tá certo? Entendeu? E isso é só para começar a discussão. Mas essa discussão é muito mais profunda. Essa discussão é muito mais profunda. Nós precisávamos, né, exercer a nossa condição de cidadão, exercer a cidadania de cada um, com muito mais profundidade para saber o que efetivamente acontece com esses 6.400.000. Tá certo? Esse é o motivo que eu sempre defendi 17, e o que eu defendo para efeito de salário? Eu defendo que se pegue o salário dos atuais 11, os 11 vereadores e os 11 assessores, se corrija com a inflação do período desses 4 anos e se divida por 17. Nós estamos, e não sou eu, essa tese não é só minha aqui dentro dessa casa. O doutor Caio, o vereador Cipriano falou que votaria também nessa tese, tá certo? Me disse pessoalmente, tá certo? E eu tenho certeza, eu não conversei com uma série de pessoas aqui, mas eu tenho certeza que praticamente todos os vereadores, tá certo, vão encampar essa tese aqui, porque seria uma forma de não causar maiores gastos, e ficaria como se fosse 11 com a representatividade, o salário de 11 com a representatividade de 17, e não seria um salário ruim, daria alguma coisa em torno de R$5.000, tá certo? E não é qualquer lugar, não é em qualquer lugar que se trabalha em Barretos que se ganha R$5.000, tá certo? Então eu vejo de suma importância essas discussões com profundidade, sem levar para essa coisa, assim, querer aparecer como o pai da matéria aqui. Ninguém aqui é o pai da matéria, nós somos 11 aqui. Ninguém aqui é o pai da matéria. Estava dizendo aqui dentro que 17 traz a oportunidade de gente nova, pô. Inclusive, bem representativa essas pessoas novas aqui dentro da Câmara, futuros candidatos a vereadores. E é o que nós esperamos, não queremos só os senhores, queremos que tenha 400 candidatos a vereadores nas próximas eleições.
para que o novo apareça, opiniões novas apareçam. Entendeu? Eu, por exemplo, acredito que sou o vereador aqui que foi eleito com menos voto. Menos voto. Entendo que a minha opinião é uma opinião a mais aqui, tá certo? É uma opinião a mais para ser levada em consideração. Eu não sou pai da matéria e nem quero ter razão, tá certo? Mas eu quero ser ouvido como todo cidadão da nossa cidade. E como todos aqui que saem candidatos, é porque tem o que dizer e o que falar. E pode estar entre os 17. E 17, a oportunidade de 17, de ser eleito entre 17, é maior, é claro, evidente, é matemática essa conta, essa equação, do que ser eleito entre 11. E queremos que todo mundo tenha essa oportunidade, que todo mundo tenha essa, sem dar mais gastos à nossa Câmara. Imagina, todo esse celeuma começou em razão da tentativa de diminuir os vereadores para 11. Então não precisava apresentar nada, como eu já disse. Era só deixar do jeito que está, tá certo? Já seria 11 vereadores. Então a gente acredita que estão fazendo um papel aqui que eu não estou entendendo. Bom, eu entendo que é a minha opinião, é só isso. Agora, Jaborandi sem vereador vai ficar muito chato, né? Muito obrigado. Alguém vai discutir? Oripim pediu primeiro? Oripim, Kiko e Caio. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do Capetinha e de todos os pré-candidatos a vereadores, quero cumprimentar a todos que acompanham esse trabalho, essa discussão na casa hoje, e os telespectadores da TV Barretos, que estará nos assistindo na retransmissão dessa sessão. Senhor presidente, eu quero, antes de começar minha fala, dizer que sou um filiado do PDT novo, né? Não tenho nem um ano de filiação, a convite do Ministro do Trabalho, até então, Lupe, na época, e eu, como trabalho no Ministério do Trabalho, tenho realmente uma relação muito grande com o trabalhador, e nesse convite de filiação, aceitei, estive em Brasília, tivemos a ficha abonada, e assim comecei a minha trajetória política no partido do PDT, a convite de todas aquelas pessoas que compõem esse partido, da qual estou agora caminhando, conhecendo muito mais, para poder marcar história, presença. Tenho uma trajetória política de 4 mandatos, candidato a deputado estadual nas últimas eleições com mais de 12 mil votos, fui vereador mais votado nessa legislatura que está se encerrando. Enfim, tenho realmente condições, uma preparação política que a cidade espera para o futuro, bem preparado para até exercer cargos, seja no executivo, seja no legislativo, porque levo as coisas a sério e tenho procurado fazer o melhor para o meu povo durante a minha trajetória política. Mas não tenho vaidades políticas. E pesquisas e mais pesquisas mostram todo esse carinho, toda essa confiança do povo durante a minha trajetória política. Mas entendo que tudo está aberto para o diálogo, tudo está aberto para que nós possamos, bem próximo, poucos dias, definir realmente aquilo que a nossa cidade realmente precisa para realmente resolver os problemas que nós sabemos que não são poucos.
mas com representatividade, com segurança e com o comprometimento daquele que realmente gosta de Barretos, que ama Barretos, que quer fazer o melhor de Barretos. Mas nós sabemos que são decisões que serão tomadas com o tempo. Tive sim reunião com o meu partido nessa semana, conversamos sobre essa propositura, senhor presidente, com relação a mais uma vez nós estarmos aqui discutindo um projeto que já tinha sido definido, não precisaria de tal desgaste de estarmos aqui hoje para ficar discutindo um projeto que eu sei que a população tem a sua opinião, tem as pesquisas, senhor presidente, mas a população não está presente. Em Ribeirão Preto, senhor presidente, houve o panelaço, voltar atrás. Em outra cidade, houve manifestação, voltar atrás. Mas a opinião pública tem que realmente se manifestar quando realmente é interesse deles. Eu entendo, e eu quero ser bem claro nas minhas declarações aqui nessa casa, senhor presidente, e dizer que eu fiquei extremamente magoado, sentido, com toda essa situação criada, porque eu vi estampado no jornal a semana toda, colegas vereadores, um ou outro, fazendo promoção pessoal. E isso me deixou triste. Eu defendo o 13, eu defendo o 13, eu defendo o 13, mas só se eu voto, a gente não vai conseguir mudar nada. Eu vim aqui marcar minha posição como representante legítimo do povo para dizer o que eu voto, sem medo, porque sou um defensor do povo. Não voto nada contra o povo, não quero esse desgaste para mim, porque apenas tenho por trás uma representatividade. Então, não gostei da forma como as coisas caminhou quando da mudança do projeto para 13. Eu achei que as coisas deveriam ser de uma forma mais segura, não de desgaste, porque aqui nós estamos numa situação que talvez até pensamos e imaginamos qual será o resultado final. E aí passaremos mais um tempo se desgastando com a população, enquanto a população está nos assistindo todas essas sessões e vendo desgastes políticos aqui nessa casa, maus exemplos, discussões, coisas que a população não quer. E aqueles que recebem os desgastes, Leandro, somos nós, porque nos defrontamos lá fora com eles, e eles só falam, e aquela baixaria, e aquelas discussões, e a gente tem que ficar explicando para o povo, não, isso acontece, a democracia, vai daqui, vai dali, mas o povo não quer isso, o povo está passando fome, o povo quer trabalho, o povo quer político que tem compromisso com o povo, com a cidade. Nós não queremos ficar brincando de ser vereador, Capetinha, porque a população está politizada. Ela sabe muito bem quem é quem. E isso ela terá como mostrar quando do momento preciso das eleições. Então, eu vi realmente, a gente acompanha as cidades da região, a gente vê a luta das cidades com relação a gasto, a mudança, mas na verdade, nós sabemos que tudo isso existe por trás de uma manifestação popular, existe um interesse do povo em diminuição de gasto, gastos esse, que aqui eu discuti no outro projeto, Leandro, quando se fala que devolve dinheiro para a prefeitura, e aqui o Paulo está, e como presidente devolveu, mas gostaria que quando devolvesse, falasse da Câmara. Quem está devolvendo não é o presidente da Câmara, quem está devolvendo é a Câmara. Assim, aí eu gosto, porque aí nós somos um colegiado, certo, seu André? E não é eu que penso, se vocês, quando usar essa tribuna, fale disso, porque quando nós estamos juntos, nós nos falamos. A gente respeita o posicionamento de cada vereador, tudo, de cada político. Mas eu fico triste quando se devolve dinheiro da Câmara, quando dos gastos que aqui se obtém, e faz coisas que quem teria que fazer é o prefeito. Eu quero esse dinheiro
nas entidades. E o Polo fez isso com relação às entidades também. As entidades estão precisando de nós. Essa lei orgânica que foi votada hoje, essa plano diretor que foi votado hoje, com relação às verbas, o doutor Otávio citou algumas, eu citei na sessão passada, grande parte é para as entidades. Não tem como falar que não, André, porque as nossas entidades estão passando momentos difíceis. Falo isso porque entendo os dois lados da moeda, como político e no meu trabalho, onde eu sei muito bem as condições para se pagar um funcionário hoje são difíceis. Ficam mendigando o poder público, emendas, para poder sobreviver. Então, é isso, eu tenho que me falar no meu posicionamento político, porque agora e sempre, a gente não tem que ficar com medo de falar a verdade. O povo quer ouvir a verdade, e essa é a verdade. Então, eu queria também, alguns casos, como foi citado, o presidente fez as pesquisas políticas, a opinião pública mostrou realmente, através das pesquisas políticas, que mais de 80% é realmente favorável a 11 vereadores. Tudo bem, é um ponto importante, mas eu queria que fizesse um plebiscito. Eu gostaria que fosse feito de uma forma da participação ativa da população, para a gente realmente ter força, conscientização daquilo que nós estamos aqui hoje. Mas embasado nisso, embasado naquilo que eu ouço no meu dia a dia, porque a pesquisa que eu confio, também, além dessa, é do meu dia a dia. E no meu dia a dia, a população realmente, ela pede, Capetinha, a redução, porque entende de gasto, é aquilo que se faz, quanto mais gasto. Mas eu não penso na quantidade, eu penso, Paulo Correia, na qualidade. Nós estamos preocupados com quantidade, doutor Otávio, de ser 17, 13, eu quero que aqui estejam os vereadores que realmente têm compromisso e fazem um bom trabalho nessa casa, naquilo da qual foi dada a confiança. É isso que eu espero. Eu já trabalhei com 17 vereadores, já tive câmaras com o doutor Melick, já tive câmaras com excelentes pessoas, o Wilson Aparecido estava aí presente, já tive câmaras. Para mim, me candidatar a vereador na época, Leandro, eu me preparei, eu lutei. Não adianta, os meus colegas estão aí, ontem nós conversamos, eu disse, o fato de ser 17, de ser 13, 11, não vai beneficiar X, Y, Z, porque nós não sabemos como é que vai ser o processo político. E isso está na rua, no trabalho diário de cada um. E assim, eu espero que cada um faça o seu trabalho e possa amanhã ganhar o seu direito, fruto daquilo que trabalhou. Então não adianta, hoje a gente vê alguns colegas pré-candidatos do PDT aqui, não sei quem são de outros partidos, mas por outro lado, eu fico perguntando, o Juninho Leite é presidente de um partido, Paulo Correia é presidente do partido, certo? Outros são presidentes do partido e estão pedindo a diminuição de vereadores. Como é que fica os seus pré-candidatos? Aceitam isso? Porque você está tirando, talvez, a possibilidade deles também, como foi falado por você, por Vossa Excelência aqui. Você disse, sendo 17, a chance aumenta. E aí, vocês estão lutando para ser menos, então, os seus pré-candidatos vai cobrar de vocês. Por que vocês estão pedindo para ser menos, se nós também podemos até eleger vocês, ou de repente aparecer uma surpresa? Então tem certas contradição que eu particularmente não estou entendendo, mas independente de ser 11, de ser 13, de ser 17, o que cada um tem que fazer é trabalhar num sentido de se preparar, porque a missão aqui, para quem senta nessa cadeira e tem realmente aquele trabalho marcado com a população, e a população sabe reconhecer isso, porque as nossas sessões são transmitidas, Big André, as nossas sessões, o nosso jornalismo realmente divulga o trabalho, e eu, graças a Deus, tenho uma felicidade, consciência, dormir tranquilo, de que tenho procurado fazer o melhor para o meu povo. E aí, amanhã ou depois, não vivo da política, mas também tenho que criticar colegas que com demasia e infelizmente, eu acho, por questões até picuinhas,
A semana passada tivemos desgaste de chegar aqui, votar projeto de diminuição de salário, de aumento de salário. Eu acho que não é por aí. A população não cobra o que se ganha, a população cobra trabalho. E isso está marcado na posição de cada vereador que aqui ocupa. Cada um tem a sua vida pública, cada um tem seu trabalho, o doutor Otávio está aí, outros têm, cada um se trabalha e é digno daquilo que recebe. Então nós sabemos que realmente o melhor tem que ser feito para poder ser digno do que recebe. Então eu quero aqui só ressaltar nesse desabafo, mas de uma forma bem tranquila, bem consciente. Ontem eu estive reunido com os meus colegas do PDT e eles tiveram a oportunidade de pedir encarecidamente que eu pudesse ajudá-los na posicionamento de votar em 17. Eu disse que eu, particularmente, faria isso de coração, porque respeito a posição dos meus colegas, mas que eles também deveriam respeitar a minha posição política, de coerência, de posicionamento, daquilo que realmente é a postura que eu tenho nessa casa. Eu votei no último projeto em 11 vereadores, contando com tudo isso que eu acabei de explicar. Votarei em 13, não tenho medo de dizer isso para vocês, por questões de entender todo esse posicionamento meu, porque é minha coerência política, é minha maneira de expressar. Eu não temo, Paulo Correia, você está assim com o braço, eu não temo que o povo, meus colegas, falem assim para mim assim, nossa, mas você é nosso partido e vai votar em 13? Vou votar em 13. Não tem problema, Paulo Correia. Eu voto com a minha consciência. Eu não voto por pressão e não voto também por merchandising. Eu não estou aqui para fazer política. Eu estou votando com a minha consciência. Eu votei em 11, votarei em 13, por coerência política minha, porque entendo que a vontade do povo é soberana. E essa pesquisa, além dessa mostrada pela Câmara, de 80%, a minha pesquisa é do dia a dia. Eu ouço o povo, eu pergunto para o povo, e esse povo manifestou. E é essa opinião que eu trago aqui, é o meu posicionamento. Não voto em nada contra a vontade popular. E aqueles que realmente têm pretensões, como muitos terão, que façam essa pretensão de uma forma que seja 11. Porque se amanhã ou depois, como o Julinho Leite veio aqui e explicou a possibilidade disso voltar atrás, você está realmente precavido. Não é porque esse vereador teve a felicidade, Capetinha, de ter 3.000 votos na última eleição, muitos carregam e ficam dizendo coisas que de repente dá a entender que eu estou defendendo causa própria. Jamais faria isso. A minha posição aqui é uma posição minha, pessoal, daquilo que realmente enxergo e vejo. Volto a dizer, não vivo da política, e estou aqui defendendo o meu posicionamento, e estarei firme, pronto para poder também, caso for candidato na próxima eleição, estar defendendo os interesses do povo, lutando, como sempre lutei, como um vereador um dos que mais apresentei projeto nessa casa, projetos esses que está na CPI para ser cumprido. É isso que eu quero. Eu não vim aqui brincar para ser vereador, estou aqui colocando o meu posicionamento. Espero que todos entendam e o meu posicionamento é um posicionamento estudado, pensado, daquilo que realmente eu entendo que é o melhor para a população. Muito obrigado. Dr. Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa e munícipes. Eu assinei pelos 13 vereadores no projeto que Vossa Excelência capitaneou e me mantive consciente de que eu deveria manter esse número até ocorrerem algumas coisas que me fizeram realmente mudar de opinião, senhor presidente. E uma das coisas que me fez mudar mesmo, radicalmente de opinião, é sentir que essa casa aqui, mais uma vez, está sendo manipulada. Não só por Vossa Excelência, não. Pela opinião pública, pelas diferentes formas de pressionamento. Vossa Excelência está equivocado. O vereador Paçoca é meu amigo e é meu candidato a prefeito se ele for candidato. Isso é claro, não tem o que ficar
discutindo. Mas nem ele e nem ninguém me pressionou. O vereador Caio conversou comigo, o vereador Leandro conversou comigo. Nós conversamos, nos demos o direito de trocarmos ideias. E com a graça de Deus, eu acho que eu tenho uma inteligência razoávelzinha para entender, pensar, analisar e ver a minha posição. É meu direito de pensar, graças a Deus. De repente estão querendo me tirar com uma coisa. Eu já infringi aqui o regimento interno da casa, me extrapolei, já me desculpei, volto a me desculpar que eu fiz coisas erradas, mas se não tivesse feito aquelas, estaria fazendo aqui agora. Porque o Vossa Excelência disse que um advogado chegou e disse que vai entrar com uma ação. Quem é ele? Deve ser um péssimo advogado, porque ele tem que entender de legislação, de leis, e nós estamos habitando sobre leis que é de nossa pertinência, nossa. O que nós fizemos aqui, se vier a ser considerado inconstitucional, vai ser considerado inconstitucional hoje, amanhã e sempre, para Barretos e para todas as cidades que existem um regimento interno, como consta aqui, ser da competência da Câmara a fixação de subsídio e de número de vereadores. O Tribunal Eleitoral estabelece os limites. Nós não podemos fazer com que a Câmara tenha 18 vereadores, 19 vereadores. Não podemos, porque há um limite de 17, ou é 19, não sei. Mas nós não podemos ultrapassar o limite que nos é estabelecido. E também não podemos abaixar a um nível, que muitas vezes eu gostaria que fosse, de ter 5 vereadores, 6, 7. Às vezes até sobra vereador aqui. E às vezes falta. Falta em muitas circunstâncias, porque, por exemplo, eu convivi com 6. Agora eu convivo com um desses 6. E quero dizer aqui que os 6 fazem falta. Cada um do seu jeito, cada um dos 5 outros fazem falta. Cada um de um jeito. Embora não necessariamente concordassem com a ideia deles, fazem falta. Principalmente meu amigo Capetinha, com quem eu tenho uma grande identidade. Ele é meio tão batalhador quanto eu e atrevido como eu. Então eu gosto do posicionamento dele. Espero que ele venha para casa no próximo mandato. Como o Carlão, como sabe lá Deus quem, né? Só no dia 7 de outubro. As pessoas falam aqui em relação à pressão popular, anseio popular.